Fala pessoal, hoje eu vou responder para vocês uma pergunta que também é muito frequente, né, no Instagram, nas redes sociais, que é: qual a melhor ordem para se fazer em relação aos exercícios de força? Se você tem interesse nesse assunto, curte, compartilha com os amigos, deixa seus comentários, suas dúvidas aqui embaixo. Então vamos lá, existe uma ordem melhor para fazer o exercício? De maneira geral, dentro do conceito de treinamento, acredita-se que a gente deva começar pelos grandes exercícios, né, pelos grandes grupamentos, e vá indo para os pequenos grupamentos. E pensando nisso, também existe a ideia de você começar com exercícios que mobilizam mais grupamentos para exercícios que mobilizam menos. Então assim, tudo bem, eu vou trabalhar peito, ombro e tríceps hoje, então eu vou começar teoricamente pelo peito. Eu já postei nas redes sociais até essa discussão sobre se o peito é realmente maior do que o ombro, por exemplo, ou maior do que o tríceps, em relação à área, e essa é uma grande discussão. Até vou deixar esse estudo aqui para vocês darem uma olhada. Então, até para dizer se existe tamanho diferente de peito, ombro e tríceps, já de cara eu digo para vocês que não, que o peito não é o maior desses três músculos. Então, voltando para a discussão, né? Normalmente a gente acaba pensando em treinar primeiro o peito, depois o ombro e depois o tríceps. Esse é o normal, assim como quando a gente vai treinar costas, a gente começa pensando em dorsal e depois bíceps. Mas Rafa, eu só tenho essa ordem, eu só posso fazer desse jeito, eu só posso começar pelos biarticulares ou pelos multiarticulares e depois pelos uniarticulares? Não, na verdade, existe uma série de variações que podem ser feitas. Por mais que eu dê ênfase para grandes exercícios, para exercícios que mobilizem grandes musculaturas, né, ao mesmo tempo, ao invés de, eu prefiro dar ênfase, por exemplo, para uma remada do que só para um bíceps, isso não significa que eu não vá treinar bíceps. Ao mesmo tempo que isso não significa que eu não possa começar com bíceps. Um estudo do Roberto Simão, aqui da UFRJ, mostrou que se você começa pelo bíceps, você consegue realizar um número de repetições bem maior e, consequentemente, você está mais apto a ter hipertrofia para aquela musculatura. Então, se seu objetivo principal, de repente, é uma musculatura pequena, não tem problema nenhum você começar com ela. Vai que você tem um desbalanço muscular, vai que você precise mais dessa região, você quer dar mais ênfase a ela, não tem nenhum problema. Então, de maneira geral, eu começo pela musculatura em que eu tenho maior prioridade, independente de qual ela seja. Isso se eu for fazer exercício isolado, né, no caso de bíceps. Mas tudo bem, e como é que eu escolho a sequência de exercícios? Vamos passar para a membro inferior agora, que é bastante comum também essa dúvida. Rafa, eu vou fazer, sei lá, extensora, flexora, agachamento, abdutora e deadlift. Qual ordem eu uso? Bom, então, levando em consideração esses 4 exercícios, extensora, flexora, agachamento e terra, de maneira geral, a maior parte dos profissionais iriam começar pelos grandes grupamentos, né? Agachamento e terra, independente da ordem, depois extensora e flexora, beleza? Como é que eu organizo a forma de treino, né? Uma outra forma de você observar o treino. E aí, isso na verdade está mais em livro. Vários livros utilizam essa forma, né, de treinamento, que é treinar por fluxo sanguíneo. Então, primeiro eu vou dar ênfase numa determinada área, onde eu vou direcionar todo o fluxo sanguíneo para ela e todo o estresse, a fadiga vai ser direcionada para aquela região, para depois passar para outra. Então, um exemplo disso seria eu começar com a extensora, fazer o agachamento, depois o deadlift e por último a flexora, ou vice-versa, né? Começar pela flexora e ir mudando. Você percebe que eu saí de um exercício isolado para quadríceps, fui para o agachamento, que é um exercício que tem uma prioridade grande, né, de quadríceps, anterior de coxa, e já começa a pegar posterior e glúteo também. Deadlift, que dá uma ênfase bem maior no posterior e glúteo e bem menor no quadríceps, e a flexora, que é só de posterior. Então, é uma outra forma de você pensar o exercício. Muitas vezes, para quem quer hipertrofia, eu acabo pensando dessa forma, não é a única, né? Você pode fazer de outro jeito, não tem problema nenhum, mas é talvez mais uma opção e muitas vezes a minha escolha em relação a treinamento e a ordem de exercício. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos, deixe seus comentários, suas dúvidas, né? Vai ser um prazer a gente trocar aí de informação e figurinha. E não esquece de ativar as notificações do canal para ficar sempre atento a tudo que a gente está postando aqui. Um abraço!